Muito bem, que bom ter você conosco. Hoje o tema é bastante delicado, bastante sensível e nós precisamos prestar muita atenção no que nós vamos ouvir aqui, tá bom? Nesse assunto que nós vamos tratar. Quem tirou a própria vida está no céu? Esse é o tema de agora. Uma pessoa que se suicida, ela pode estar com o Senhor ou ela não estará com o Senhor? Algumas coisas que nós precisamos observar para responder de uma maneira bem sucinta e eu acredito que bem objetiva também. Primeira coisa que nós precisamos observar, existe a possibilidade, a primeira delas, da pessoa ter certeza de que ela recebeu de fato a salvação? A pessoa que é salva, eu posso saber, olhando para essa pessoa, que ela é salva? Eu tenho condições de fazer isso? Segunda coisa, para quem é salvo, há alguma coisa que pode mudar esse fato, o fato de ser salvo? Outra coisa, é possível ser salvo antes da morte se houver arrependimento? Nós vamos construir o nosso raciocínio em cima destas perguntas e a última, que eu acredito que é uma das mais difíceis de serem respondidas, é que muitas pessoas tentam justificar uma posição que diz que todo mundo que se suicida pode ir para o inferno. Tá? Não que não possa ir para o inferno. Se tratando do salvo, daquele que se arrependeu, do servo de Deus, do filho de Deus, ao se arrepender, ele não estará mais com o Senhor porque ele se suicidou, uma vez que existem passagens na Bíblia, e está dentro disso, o suicídio está dentro disso, que é o caso do homicídio. Então a Bíblia vai dizer que os homicidas, os parricidas, né? Eles que matam alguém, e isso inclui a sua própria vida, não estarão no reino dos céus, não estarão com o Senhor. Então essas pessoas vão usar, né, dessa justificativa mais filosófica que eu acredito, e nós vamos ver no final, para basear a sua posição, olhando um pouco para esse texto. Mas vamos lá, vem comigo. Primeira coisa que nós precisamos entender, ninguém pode ter certeza se a pessoa que cometeu ou não suicídio é salva. Ponto final. Guarde isso. Eu não posso saber se você é salvo. Você não pode ter certeza da minha salvação. Não dá para você fazer isso, não dá para ninguém fazer isso, né, com tranquilidade. Ninguém faz isso de uma maneira, né, 100%. Talvez pelas minhas obras você possa observar que existe fruto de salvação. Mas afirmar categoricamente, eu não posso fazer isso a seu respeito, você não pode fazer isso a meu respeito, nem a respeito de ninguém. Ótimo, perfeito até aqui? Agora, para os que são salvos, existe alguma maneira de mudar o fato da pessoa ser salva? Claro que não. Só que isso nós vamos ver lá no final, tá bom? Outra pergunta, é possível ser salvo na última hora, antes da morte, havendo o prévio arrependimento? Claro, sempre existe possibilidade da pessoa que se arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida a Cristo, ser salvo. É só você olhar aquele homem que estava ao lado de Jesus, quando Jesus estava sendo crucificado. Então você conhece essa história. Ele disse, Senhor, né, quando estiver no paraíso, quando o Senhor estiver lá, lembre-se de mim. Ele foi salvo. Nós não temos dúvidas com relação a isso. Agora, existe a pergunta que eu acredito que é a mais difícil de se responder. Há certos tipos de pecados que são impossíveis do salvo cometer? Por que essa pergunta existe? Como eu disse lá no início, algumas pessoas justificam que o salvo ele jamais cometeria algum tipo de pecado que pudesse levá-lo para o inferno. Ok? Aqueles pecados que a Bíblia diz que aos que o cometem, né, vão para o inferno. Então, se a Bíblia diz isso e a pessoa que é salva comete esse pecado, eles vão justificar mais filosoficamente também do que biblicamente que essa pessoa não pode cometer esse tipo de pecado. Ou seja, o salvo não faz isso. Alguém que é salvo não vai se suicidar. Bom,
A Bíblia é muito clara quando ela diz que a conduta daqueles que são salvos deve ser uma conduta muito mais elevada daquele que não é salvo, né? O ímpio não pode viver uma vida mais elevada do que o que é salvo, dentro dos parâmetros de Deus. Porém, está muito claro que, apesar de salvos, todos nós temos os nossos conflitos, porque o velho homem ainda habita em nós, nós estamos ainda, né, habitando esse corpo que é corrompido. Então o pecado está em nós. Paulo vai dizer, né, miserável homem que sou, que me livrará do corpo dessa morte, sobre o conflito que ele vivia, né, a respeito daquilo que ele queria fazer e não fazia, e aquilo que ele não queria fazer, ele fazia. É um exemplo de batalha. Agora, existem muitos teólogos respeitados que dizem que é impossível que realmente a pessoa que é salva pode cometer esse tipo de pecados que são condenados, ou seja, que condena a pessoa à morte. Qual é o pecado que condena a pessoa à morte? Qualquer pecado, né? É o pecado que nos leva para o inferno. Pecado. Agora, é importante perceber que não dá para embasar isso com versículos bíblicos, com passagens bíblicas. Essa posição é mais filosófica, como eu disse. Não existe nenhum versículo ou passagem bíblica para ser usado categoricamente a ponto de afirmar essa posição e encerrar essa questão. Agora, não há nenhum relato bíblico de pessoas que eram salvas cometendo tal pecado, né? Mas existem, pelo contrário, pessoas que não eram salvas que se suicidaram, não é? Por exemplo, Abimeleque, Saul, o pajem, né, de Saul, o escudeiro de Saul, logo após Saul tirar sua vida, o seu escudeiro tirou a sua vida também, sua própria vida. Tem o caso de Aitofel, tem o caso de Zinri, tem o caso de Judas. Todos eram ímpios, porém, nós não podemos dizer isso com certeza a respeito do escudeiro de Saul, porque a Bíblia não fala nada sobre isso. Então, esses 5 exemplos são exemplos de pessoas que se suicidaram. Dentre esses 5, 4 nós temos certeza que eram ímpios. Agora, não se pode, na minha opinião, usar esses exemplos para afirmar categoricamente que há alguns tipos de pecados impossíveis de serem cometidos por quem é salvo. Eu posso estar errado, mas eu não tenho paz nessa afirmação. Mesmo porque não existe nenhum versículo ou passagem bíblica, eu sempre vou enfatizar isso, que possa ser usado para categoricamente afirmar essa posição. Ok? Eu não acredito que ou seja, qualquer tipo de pecado, incluindo o pecado de suicídio, possa eliminar a salvação que Cristo comprou na cruz. Então guarde isso. Eu não creio que esse tipo de pecado ou qualquer outro tipo de pecado possa eliminar a salvação que Cristo comprou na cruz com o seu sangue. Tá? De acordo com a Bíblia, o suicídio, como qualquer outro tipo de pecado, não é o que determina se uma pessoa ganha ou deixa de ganhar o acesso ao céu. Se um descrente comete suicídio, ele não fez nada mais do que acelerar a sua caminhada, a sua jornada para o inferno. E assim a pessoa que cometeu suicídio vai estar no inferno não porque cometeu suicídio, mas porque rejeitou a salvação através de Cristo. Entende? Isso é muito claro. E agora eu quero voltar lá para aquela pergunta. Para os que são salvos, há alguma coisa que pode mudar esse fato? O fato de ser salvo? Não. Nada pode mudar o fato da pessoa ser salva. Por quê? Porque existem termos na Bíblia para descrever a salvação. Se você for em João 3,16 e 1 João 5,11, você vai ver o termo vida eterna. O que é vida eterna? Vida que a partir de um determinado momento se inicia e que nunca mais se acaba. A partir do momento que alguém recebe do Senhor Jesus Cristo, de Deus, por meio de Cristo, a vida eterna, essa vida é eterna. Se ela pode ser interrompida,
ela deixou de ser eterna. Tá bom? Outros versículos, Hebreus 6, Colossenses 2, vai dizer sobre uma expressão, né? Clara certeza. Clara certeza. Hebreus 6, versículo 18, vai dizer firme consolação. Hebreus 6, 19, vai dizer esperança segura e firme. Portanto, essa é uma realidade na vida das pessoas que estão muito próximas de nós, dando sinais, pedindo ajuda, batendo a nossa porta, buscando alívio para suas dores, dores tais que podem levar essas pessoas a cometerem suicídio. O meu papel e o seu papel, na verdade, não é de buscar saber se essa pessoa está ou não com Cristo. O meu e o seu papel é oferecer para essas pessoas um ombro amigo. Olha, talvez você não tenha como dizer para a pessoa com tanta clareza, olha, se está ou não está, porque nós não sabemos de fato. Mas você pode dizer para essa pessoa, estou aqui, quero orar por você, pedir a Deus que trabalhe no seu coração, que cuide do seu coração, tire essa tristeza e oferecer para essa pessoa esperança na palavra de Deus. Essas pessoas precisam ser ouvidas, essas pessoas precisam ser aconselhadas e cada um de nós tem um papel importante nesse processo. E nós não podemos deixar de exercer esse papel, nós não podemos negligenciar essa nossa responsabilidade. Então, eu vou deixar aqui o meu contato e eu quero te ajudar de alguma forma. Você vai me enviar um contato através do link que está aqui na descrição para buscar, de alguma forma, ajuda. Eu quero te ajudar, eu quero orar com você, eu quero ouvir sua história. Talvez você esteja nessa situação, talvez você esteja desesperado, pensando assim, não existe mais possibilidade. E Deus te trouxe até esse vídeo. Deus te trouxe até esse momento. E está aqui diante dos seus olhos o link para você clicar e conversar comigo. Eu quero poder te ajudar de alguma forma. Mande para mim uma mensagem. Não precisa digitar, manda um áudio. Diz assim, olha, pastor Jorge, gostaria de conversar sobre esse assunto. Né, esse vídeo mexeu comigo, essas palavras mexeram comigo. E se você que gostaria de oferecer ajuda para estas pessoas, você tem um irmão na sua igreja, alguém da sua família, e gostaria de oferecer esperança na palavra de Deus, manda mensagem para mim também. Diz assim, olha, não estou passando por isso, mas eu conheço alguém, eu gostaria de ajuda. Nós estamos aqui para ajudar. Tá bom? Quero ser uma bênção para você. Agora, se você quer saber mais sobre o assunto, sobre segurança da salvação, eu posso te enviar um estudo bem completo. Tá bom? Você também vai me enviar uma mensagem agora através do link de Segurança Eterna. Vai estar aí, ó. https://bit.ly/segurança eterna. O link está aí. Você clica nesse link e manda para mim uma mensagem que eu vou te encaminhar esse PDF, esse e-book bem completo, falando sobre segurança eterna do crente, ok? Se esse assunto fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, ajude esse material, esse estudo, esse vídeo chegar ao maior número de pessoas. Existem pessoas que certamente vão ser abençoadas, não porque eu estou falando alguma coisa, mas porque tem passagens bíblicas ali, e a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então, se foi relevante para você de alguma forma, não somente deixe o seu comentário, encaminhe esse vídeo para mais pessoas e, se você puder, se inscreva nesse canal, ative o sininho. Eu sei que eu estou pedindo muita coisa, estou pedindo para você compartilhar, estou pedindo para você se inscrever e, se puder, deixar um comentário também, já que eu estou pedindo, deixe um comentário, fortaleça esse canal, Vamos ajudar as pessoas que realmente precisam de ajuda. Eu quero ser uma bênção para aqueles que precisam ser abençoados e que Deus tenha misericórdia da minha vida e me use como instrumento dele. Quero aproveitar, Deus tocou no meu coração, eu gostaria de fazer uma oração. Pai, estamos diante do Senhor. Esse é um vídeo que vai ficar na internet. A minha oração é que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas e que essas pessoas possam ser abençoadas a ponto de clicar no link que vai ficar nessa descrição e enviar uma mensagem. E me usa, Pai. Me usa para abençoar aqueles que precisam ser abençoados.
Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado. Espero vê-los novamente nos próximos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida.